Pessoal, quero compartilhar uma mensagem com vocês. Nesse mês de março, nós vamos iniciar uma série. Vamos fazer uma série de mensagens nesses próximos 4 sábados aí. O nome dessa série é Cartas para uma Geração Inabalável. Nós vamos estudar, então, o livro de 1ª e 2ª Timóteo. Vai ser uma série sobre isso. Nós vamos conversar, vamos aprender com o apóstolo Paulo e com o Timóteo. Para isso, eu quero ler um texto com vocês de 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina e nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Meu Deus, poderoso. Primeira pergunta para mim e você. Você já sentiu que Deus tinha um propósito para a sua vida, mas o medo e a insegurança paralisou você? É tipo o jovem, eu e você, né? Que fomos mais jovens, continuamos sendo jovens, mas fomos mais jovens. Os mais jovens vão se identificar. Estou fazendo uma faculdade. Entrei ali com 17, 18 anos, cursando um dos melhores cursos a se fazer em engenharia. E apareceu uma oportunidade de emprego, um estágio. E aí você vai para aquele estágio, quando você chega na entrevista, você fala tudo que você já aprendeu e tal, meu Deus, é isso aí. E o cara então começa a falar para você as atividades que você vai realizar. Quando você se depara, você diz, meu Deus, eu não sei nada disso. Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim mesmo? Não, porque eu aprendi, mas eu estou ouvindo aqui nessa entrevista que o que eu aprendi não é bem o que eu vou fazer. Será que eu vou ter capacidade de realizar isso? Ou você já está dentro de uma empresa, num cargo muito legal, num cargo que você sonhava, e existe uma carreira, você pode dar um passo a mais. E você olha de fora, você vê o que aquela cadeira, aquela posição precisa, o que aquela cadeira executa, e você diz, meu Deus, não sei se isso é para mim. Será que eu vou dar conta disso? E Timóteo estava passando exatamente por isso. Eu trouxe aqui um contexto, eu quero compartilhar com vocês, só para a gente entender como estava a cabeça, a vida de Timóteo, e por que Paulo está passando essas orientações para Timóteo. Paulo escreve essa carta por volta do ano 62 depois de Cristo. Paulo possivelmente estava em prisão domiciliar. Paulo estava em Roma preso quando ele escreve essa carta. Timóteo é um jovem de aproximadamente 30, 35 anos. O seu pai pagão, a sua mãe judia convertida. E na segunda viagem de Paulo, Timóteo conhece Paulo. Paulo se aproxima de Timóteo e faz um convite para ele. E Timóteo estava então na igreja em Éfeso, onde Paulo havia chamado ele para ser pastor de uma igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade influente e idólatra. Só para você ter uma ideia, Éfeso era a capital da província romana, da Ásia Menor, atual Turquia, e um dos maiores centros comerciais do Império Romano. Ou seja, não era uma cidadezinha pequena do interior, era uma potência. A religião dominante em Éfeso era o culto à deusa Ártemis, ou Diana para os romanos. O templo de Ártemis, localizado na cidade, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
atraindo não somente aquele povo, mas também movimentando a economia local. Além do culto a Ártemis, Éfeso também era um centro de magia e ocultismo. Muitos praticavam feitiçaria e possuíam livros de encantamento. Nós vemos isso em Atos 19. Quando aquelas pessoas se convertiam, elas pegavam aqueles livros de magia e queimavam, jogavam fora. Havia também um culto ao imperador romano, no qual os cidadãos eram obrigados a considerar o imperador como uma personalidade. E isso criou também uma grande pressão sobre os cristãos, pois eles se recusavam a adorar o imperador. Havia também falsos mestres. Além de tudo isso, existiam também falsos mestres distorcendo o evangelho dentro da igreja. E Paulo então olha para Timóteo e diz: tem potencial em você, eu vou enviar você para esse lugar. E Timóteo diz: beleza, vamos lá, bora. Olha o contexto que Timóteo se encontrava. Imagina você com 30 anos, 35 anos, sendo pastor numa igreja em Éfeso, se deparando com todo esse contexto. E olha o que diz, nós já lemos, mas eu quero ler com vocês, 1 Timóteo 1, 3-5. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso. Ei, não saia daí, continue aí. Para quê? É para você ensinar, para você admoestar certas pessoas. A fim do quê? Para não ensinar outra doutrina. Que doutrina é essa? Ei, esqueça fábulas, esqueça genealogia, esqueça esse negócio de lei, esqueça esse negócio de obras, pregue o evangelho. Não se prenda, isso aí promove mais discussão do que o serviço de Deus na fé. Ei, esqueça isso. Não se ocupe com isso. Assim como Timóteo, eu e você, muitas das vezes, nos sentimos inferiores. Eu e você não nos sentimos, não nos vemos capazes de fazer alguma coisa. Ah, o mundão é cruel. Ah, a economia é muito forte. Ah, na faculdade está ensinando não sei o quê. Ah, o governo está tentando fazer não sei o quê. A pressão é muito grande. Eu e você entendemos que não somos capazes. E de fato, eu e você não somos capazes. Mas aquele que é por nós, aquele que está em nós, Ele é capaz. E por isso eu e você podemos então viver nesse mundo, não somente sobrevivendo, mas levando uma mudança, uma transformação. A pressão da sociedade faz com que muitos de nós nos sintamos incapazes. A gente deixa de lado aquele que está conosco, a gente deixa de lado o versículo: maior o que está comigo do que aquele que está no mundo, e nos prendemos no que a sociedade tenta nos impor, tenta nos colocar a goela abaixo, tenta dizer aquilo que somos, tenta dizer aquilo que fazemos. Ah, eu não consigo mesmo, olha, porque olha a pressão, olha como é, não dá, não consigo, não tenho capacidade. Mas maior é o que está comigo do que qualquer coisa desse mundo. O seu chamado não depende da sua capacidade, mas da fidelidade de Deus que te chamou. Ei, Deus chamou você. Da mesma forma que Paulo olha para Timóteo, vê potencial em Timóteo e envia ele para aquela cidade, Deus olha para mim e você, olhou para mim e você, viu o potencial e diz: ei, não fique nessa posição, se levante. Nós estamos no ano da ascensão. O ano da ascensão é o quê? É se levantar, é se colocar em pé. Ah, mas será que eu consigo? Eu não sei, tem uma pressão aí. Esquece isso, porque você fazer o chamado que há sobre a sua vida não depende da sua capacidade, depende da fidelidade de Deus, é Ele que te chamou. Por isso o ponto 1 dessa mensagem é o medo e a comparação, os inimigos do chamado. Toda vez que eu e você temos medo ou nos comparamos, nós estamos colocando o maior inimigo para realizar, para manifestar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Imagine, eu coloquei aqui um exemplo, imagine um jovem chamado Marcos. Peguei a referência da comunicação ali do vídeo que eles fizeram esses dias. Existe um jovem chamado Marcos. E desde cedo ele aprendeu que Deus tem algo para realizar através da minha vida. Deus me chamou para algo. O Marcos, ele amava a igreja, amava estar no grupo familiar, participava dos cultos, ia nos retiros, engajado e envolvido. Só que Marcos sempre se comparava.
Ah, eu não vou fazer momento do culto porque eu não consigo. Fulano faz melhor do que eu. Ah, eu não vou liderar um grupo familiar nos jovens porque eu sou recém-casado. Imagina, eu tenho só 2 anos de casado, como que eu vou liderar um grupo de jovens? Ah, eu não vou liderar no TIM porque eu tenho apenas 19 anos. O que que eu vou agregar na vida deles? Aquelas pessoas são melhores do que eu. E o Marcos vivia assim. Até que um dia Marcos se encontra numa posição e pensa, será que é isso mesmo? Será que Deus colocou algo na minha vida e eu sei desde pequeno e eu não posso viver isso? E o Espírito Santo falou com Marcos. O Espírito Santo disse, Marcos, não fui eu que te chamei? Se fui eu que te chamei, eu sou meia boca. Eu sou um frouxo. Eu sou fraco. Eu não sei fazer nada bem feito. E Marcos, não, claro que não, você é o Espírito Santo. Então, Marcos, confia em mim. Descansa em mim. Foi eu que te chamei. E muitas das vezes eu e você nos encontramos nessa posição. Ah, será? Ah, eu acho que isso não é para mim. Eu subir num palquinho, eu fazer um teatro, eu participar da dança, eu servir no grupo de serviço. Não, não, não. Eu não sei nem falar. Isso não é só comigo e você. Isso aconteceu com muitas outras pessoas importantes que nós vemos na história da igreja, na história da Bíblia. Por exemplo, deixa eu ler com vocês um texto de Êxodo 4, 10, 12. Então Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Meu Deus do céu, cara. Foi eu que te chamei. Ah, eu sou muito jovem, tenho só 18 anos. Olha o que diz em Jeremias 1. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga num passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não diga, eu não consigo, não diga eu não posso, não diga ele é melhor do que eu. Foi Deus quem te chamou, assim como Deus chamou Timóteo e Paulo enviou aquela cidade, eu e você fomos chamados por Deus e enviados a esse mundo. Confia nele, descanse nele. Timóteo provavelmente pensou, eu não sou Paulo, como que eu vou liderar uma igreja? Como que eu vou viver nessa cidade? Idólatra, cultua deuses, com magia, ocultismo, dentro das próprias igrejas ali, está havendo essa discussão, não estão pregando o evangelho, estão falando de fábulas, de genealogia, não parece os dias de hoje? Você entra no Instagram, os caras uma mensagem, nada a ver, cara, nada a ver, irmão. Nada a ver. Tem nada de Bíblia, nada de Jesus, umas historinhas, umas fantasias, uns negócios. Tem nada de Bíblia, irmão. Mesma coisa. Sabe, só mudou o tempo, a época. Mas a história se repete. Mas eu e você não focamos nessas coisas. Nós estamos com o evangelho puro, com o coração puro, consciência limpa, pregando a graça de Deus. E Timóteo pensava, será que eu consigo? Mas olha que Paulo ensina a ele em 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quem chamou? Quem nos salvou? Jesus Cristo, Ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não na minha capacidade, não na minha eloquência de falar, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Timóteo fazia essas perguntas, se questionava nisso, e Paulo, então Timóteo, aprenda uma coisa, não sou eu que estou te enviando, foi Deus que te chamou, eu tive um encontro com Jesus e agora Ele está te enviando. Não pelas suas obras, mas pela fidelidade, capacidade e graça dele na sua vida.
Quantos de nós não sentimos isso? Eu não posso evangelizar, eu não consigo levar alguém na igreja, eu não consigo convidar alguém para ir no grupo familiar. Quantos de nós não sentimos isso, achando que não podemos? Precisamos saber mais de Bíblia, saber mais de alguma coisa, para daí poder chamar, para daí poder convidar, para daí poder levar essa pessoa à igreja, a Cristo Jesus. Mas se Deus chamou eu e você, não espere sentir-se pronto. Não, quando eu estiver pronto, não, nunca, irmão. A vida cristã é uma caminhada, é crescendo na graça, e graça é de glória em glória. Não espere sentir-se pronto para você viver o teu chamado. Por isso o ponto 2 dessa mensagem é: Deus capacita os que Ele chama. Ele chamou você, é Ele que capacita você. O chamado não depende da nossa força, mas do poder do Espírito Santo em nós. Nessas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo teve essa compreensão. Não depende de mim, não depende da minha capacidade, mas depende do poder do Espírito Santo na minha vida. É Ele quem opera, não sou eu. Não é o pastor que expulsa o demônio, não é o pastor que cura, não. Isso é Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes eu e você confundimos que os benefícios de Cristo Jesus é Jesus. Não é. Jesus é Jesus. Os benefícios não é Jesus. Ou seja, não sou eu que curo. Não é você que coloca a mão e o demônio sai. É o Espírito Santo em você. Ou seja, se Ele chamou você, é Ele quem capacita você. Atos 1:8, eu e você sabemos de cor esse texto. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Por que ele coloca, Jerusalém, Judeia, Samaria, tem tudo na Bíblia, não é à toa, tem um significado. Mas só para dar uma palhinha, Jerusalém, as pessoas acreditavam, criam que Jesus, a pessoa de Deus, o poder estava em Jerusalém. O samaritano, lembra das histórias do samaritano? Não se davam bem com os judeus? Então olha, tanto na cidade onde você acha que tem Deus, que Jesus, que o poder está, ali você vai ser testemunha. Onde você acha que não tem nada, que é só idolatria, que é só feitiçaria, é só ocultismo, ali também vai ter poder se manifestando. E até os confins da terra, até em Curitiba, até aqui no Aba Jovem. É o poder de Deus que efetua, é o poder de Deus que atua nas nossas vidas. Ele chamou você? Chamou. É Ele quem te capacita. Esse é o ano da ascensão. E o que significa isso? É impossível você chegar no fim do ano vivendo a mesma vida que você está vivendo no início do ano. Para você chegar no fim do ano vivendo a mesma vida que estava no início do ano, só tem uma forma: continuar sentado. Se continuar com a bunda na cadeira, vai chegar em dezembro com a mesma vida, se duvidar, pior. Porque é o ano da ascensão. A ascensão fala sobre o quê? Se colocar em pé, crescer, romper, subir. Agora, se Ele me chamou, eu sei, é Ele que me capacita. Ou seja, eu me coloco em pé não pela minha força, mas pelo poder do Espírito Santo em mim. Se Ele me chamou, é Ele que me capacita. Eu posso convidar uma pessoa a vir no culto, eu posso convidar uma pessoa a vir no grupo familiar, eu posso evangelizar, falar de Jesus lá na faculdade, lá no trabalho, porque eu sei que Ele me chamou e Ele me capacita, e por mais que eu não saiba falar, Ele me deu uma palavra dizendo: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E é impossível eu e você realizarmos um trabalho, algo no reino de Deus, e Deus ficar devedor na minha vida e na tua vida. É impossível. É impossível. Por isso que chegar no fim do ano, no ano da ascensão, e vier uma vida extraordinária, é somente para aqueles que entendem que foi Deus quem chamou. E se Ele chamou, é Ele quem capacita. A capacitação vem de Deus. 1 Timóteo 1,12 diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Foi Cristo que me fortaleceu e me designou. Eu e você precisamos ter essa clareza dentro de nós.
Sabe, você foi chamado por Deus, por meio de Cristo Jesus, para ser um pregador de evangelho. Lucas, eu não sou pastor, não é sobre ser pastor, pessoal. É sobre pregar o evangelho. Foi nos dado o ministério da reconciliação. E é por isso que eu e você dizemos, gritamos, ei, reconcilie-se com Deus. Foi nos dado, eu e você fomos considerados por Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso ministério. O seu trabalho não é ser engenheiro, não é ser médico, não. Isso é um meio para você dizer, ei, reconcilie-se com Deus. Esse é o meio, assim como Timóteo viveu isso, eu e você podemos viver. O foco é outro, pessoal. Eu estou na faculdade, eu estou no trabalho, mas o meu foco é outro. O meu foco é ganhar pessoas para Cristo Jesus. Esse é o meu alvo, essa é a minha métrica, esse é o meu objetivo de vida. Ele te chamou, Ele te capacita. O chamado de Deus vem antes da preparação humana. É no caminho que Ele vai nos ensinando, vai nos dando palavra, vai nos fazendo viver aquilo que Ele tem para nós. Lucas vai me dar um texto bíblico para isso. Olha o que diz em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Ele está dizendo assim, ei, não jogue no lixo, não descarte. Não ache que é qualquer coisa, não. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, eu e você não temos desculpa. Você pode ser o mais top na tua percepção, o melhor ou o pior, o mais desgraçado. O texto está dizendo, Deus não chamou os mais sábios, pelo contrário, chamou as desprezadas mesmo, para envergonhar aqueles que acham que são. Ou seja, eu e você não temos desculpa para não pregar o evangelho. Se Deus chamou, por mais que você achava, que você vai sair daqui hoje com uma outra mentalidade. Por mais que você pensasse que eu não posso, eu não sou capaz, é Ele quem te chamou. E se Ele te chamou, é Ele que te capacita. Jeremias 1,5 diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Essa é a palavra para mim e você. Deus confiou algo a mim e a você, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele vê potencial em você. Existe um potencial Cristo em você. Essa é a perfeição que existe em mim e você. Cristo. E Deus olha para mim e você e vê esse potencial. Por isso, fica um incentivo para você. Comece a discipular alguém. Traga alguém lá da sua faculdade, do seu trabalho. Traga no culto. Para você ter a sensação de como essa moça estava pulando hoje aqui, abraçando uma amiga. E você ter a sensação de ver, uau, eu participei dessa história. Eu participei da vida dela. Eu faço parte dessa história. Mais uma pessoa resgatada. Durante essa semana, quero propor um desafio para mim e você. Coloque diante de Deus no seu devocional, hoje, amanhã, segunda, coloque no seu devocional. Coloque assim, Deus, onde o Senhor me chamou? O que o Senhor espera de mim? Ah, não sei, não faço ideia. Mas uma coisa eu sei, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Senhor, então beleza, é isso aí, é isso. Tenho certeza que Ele vai testificar na sua vida que é isso. E você vai dizer, Senhor, então tá bom. Ó, eis-me aqui. Faça esse desafio. Senhor, eis-me aqui. Eu não quero viver essa semana como eu vivi a semana anterior. Eu não quero passar mais uma semana sem falar do seu amor para alguém no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, nos grupos de WhatsApp. Se coloque diante de Deus e fale assim, Deus, onde eu posso ser uma bênção? Faça esse desafio. E aí dê um passo em direção a isso. Sabe, compartilhe uma mensagem. Pegue o link do YouTube, mande para alguém. Compartilhe um texto bíblico. Faça um convite para essa pessoa vir sábado que vem aqui. A participar do grupo familiar com você. A ter um tempo de comunhão lá fora, depois do culto. Convide essa pessoa a vir.
É impossível eu e você temos um tempo de oração. Senhor, eu vou convidar a Gabriele para vir ao culto. Por isso, toda obra do inferno contra a vida da Gabriele, de impedir ela, de trazer distração, impedimentos, nessa hora nós cancelamos em nome de Jesus. Satanás, você não pode impedir esse convite, essa palavra, de cair em um coração bom, em uma terra boa, e germinar, e crescer, e frutificar. Por isso eu vou fazer esse convite a Gabriele, e você, Satanás, e seus demônios não impedirão ela de estar na comunhão cristã, no meu grupo familiar, no culto do Aba Jovem. Por isso, solte a vida dela, solte a família dela, solte a mente dela, em nome de Jesus. Amém. E aí você sai, viu a Gabriele, Gabriele, quero fazer um convite para você. Vamos lá na igreja semana que vem? Nossa, Lucas, era o que eu precisava. Cara, você não sabe, eu estou passando um desespero, uma aflição. Cara, em casa meus pais estão brigando. Cara, eu estou discutindo, estão querendo se separar, estão querendo não sei o quê. Era tudo o que eu precisava. E ela vai vir com você. E nós vamos começar o culto, e louvor, e adoração, e vai ter os momentos do culto, e vai chegar alguém e vai dizer, quem gostaria de receber Jesus na sua vida? E você vai poder olhar para o lado, e você vai ver ela com a mão levantada. Pessoal, não existe alegria mais completa, algo mais prazeroso do que isso. De você olhar para uma pessoa que você ama, e ver para ela assim, cara, a tua vida nunca mais será a mesma. Se Deus te chamou, é Ele que te capacita. Quero encerrar com vocês lendo um texto de 2 Coríntios 3, que diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não de fábulas, não de genealogia, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus chamou eu e você, esse ano é o ano da ascensão. Não permita ficar sentado, não permita o propósito de Deus na sua vida ficar estagnado. Coloque-se em pé e diga, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, envia-me, porque eu sei que o Senhor me chamou, e se o Senhor me chamou, o Senhor me capacita. Aleluia! Continuem abençoados.